Acredita-se que a revolução sexual aconteceu no Ocidente no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século passado, mas isso, na verdade, não é bem assim. A primeira revolução sexual aconteceu, você talvez não acredite, na Rússia soviética ainda no início dos anos 20, e o Partido Comunista pegou tão pesado que até os hippies com seu sex, drugs and rock and roll vão parecer crianças inocentes para você. Na verdade, as consequências desse desenfreio foram tão tristes que as autoridades tiveram que fechar tudo às pressas e apertar o controle. Vamos por partes. Abro a sessão Como Viviam? Vamos começar. O Duque da Sensualidade, camarada Lenin. Após o golpe de 1917, os bolcheviques queriam rejeitar totalmente o antigo mundo, descartando suas proibições e regras. Eles destacavam as relações burguesas com amor e sexo como resquícios do passado. Os bolcheviques viam a família como uma instituição ultrapassada e esgotada. No comunismo, as pessoas satisfarão suas necessidades sexuais por meio do amor livre, sem obrigações desnecessárias. A educação das crianças será responsabilidade do Estado. Ideias assim já existiam antes da Revolução de Outubro. Já em 1904, Lenin escrevia que a libertação do espírito da sensualidade ajudaria a liberar uma onda de energia para a vitória do socialismo. No terceiro congresso do Partido Operário Social-Democrata da Rússia, ele encarregou Trotsky de desenvolver uma nova teoria das relações entre os sexos após a vitória dos bolcheviques. Lev Davidovich levou muito a sério a tarefa do partido. Veja o que ele escreveu a Lenin sobre isso. A opressão sexual é o principal meio de escravizar o ser humano. Enquanto existir, não há verdadeira liberdade. A família, como instituição burguesa, está completamente ultrapassada. É preciso falar sobre isso com mais detalhes para os trabalhadores. Lenin não só concordava com isso, mas ia ainda mais longe. E não só a família. Devemos eliminar todas as restrições à sexualidade. As sufragistas nos ensinam muito, inclusive sobre acabar com a proibição do amor entre pessoas do mesmo sexo. Vladimir Ilyich acreditava que o comunismo deveria trazer alegria e vivacidade, incluindo a plenitude da vida amorosa, e não o ascetismo. O futuro líder do proletariado nunca se privou dessa plenitude. Seus relacionamentos bastante estranhos com Inês Sarman e Nadezhda Krupskaya foram chamados por Solzhenitsyn de amor a três. Tudo isso era só teoria. Os bolcheviques colocaram em prática após outubro de 2017 e, devo dizer, os resultados foram espetaculares. Do decreto sobre o casamento até a nacionalização das mulheres, em 19 de dezembro de 1917, os bolcheviques decretaram o fim do casamento e aboliram a punição pela homossexualidade. Seus dispositivos hoje parecem superliberais, e para aquela época, isso foi uma verdadeira bomba. Agora, as mulheres têm direito à autodeterminação material e sexual, além de escolher livremente nome e residência. A união matrimonial ou sexual podia ser facilmente formada ou desfeita. Levava 10 a 15 minutos e só exigia consentimento escrito dos noivos. Depois, os bolcheviques quase igualaram casamento oficial e coabitação, chamando a última de casamento de fato. Os decretos não foram a única medida tomada. O novo governo lançou todo o poder da máquina de propaganda para libertar os cidadãos e cidadãs. A principal ideóloga da Revolução Sexual Soviética foi Alexandra Kalantai, filha de um general da nobreza que, deixando o marido e o filho, se dedicou à revolução. É a ela que atribuem a frase de que, para uma jovem comunista, deveria ser mais fácil dormir com um homem do que beber um copo d'água. Kalantai introduziu o conceito de comunismo sexual que a juventude revolucionária se apressou em colocar em prática com entusiasmo. Anatoly Lunacharsky, o primeiro comissário do povo para a educação soviético, também participou ativamente da campanha de propaganda. Ele era um verdadeiro brincalhão. Em sua antiga residência principesca, ele costumava organizar recepções nuas. Nesses eventos, os homens vinham de fraque e as mulheres usavam apenas joias. Essas festas muitas vezes terminavam em orgias. Dizem que um jovem Mikhail Bulgakov participou de um desses eventos. O que ele presenciou o chocou tanto que, depois, a recepção na casa de Lunacharsky inspirou o baile de Satanás em O Mestre e Margarida. A liberdade do amor embriagava não só a elite do partido, mas também mexia com a cabeça dos cidadãos comuns.
Herbert Wells, que visitou a Rússia revolucionária, mais tarde ficou surpreso, cito: "Como era simples a questão do sexo no país do socialismo vitorioso. Simples até demais. Não se pode dizer que a libertação dos costumes tenha se tornado universal, mas as pessoas que apoiavam a revolução aceitavam de bom grado as novas regras no sexo. E havia muitos desses, especialmente nas capitais e grandes cidades. Além de aceitarem, tratavam o tema com criatividade invejável. Cantai escrevia com orgulho: nunca vi tamanha variedade de relações matrimoniais. História: casamento indissolúvel com uma família estável e, ao lado, um relacionamento livre, um adultério secreto dentro do casamento e a convivência aberta de uma moça com seu amado. Casamento em dupla com 3 pessoas e até mesmo uma forma complexa de casamento a 4. A energia sexual dos trabalhadores ficou retida nos quartos e boudoirs. Ela começou a transbordar para as ruas e lugares públicos. Em 1918, em Petersburgo, ocorreu uma marcha de lésbicas com cartazes "Abaixo a vergonha", em homenagem ao aniversário do decreto da abolição do casamento. O slogan rapidamente se espalhou entre as massas. Ilyich, ao saber da manifestação, gritava alegremente: "Muito bem, camaradas! Os slogans daquela época são uma história à parte." O que acham, por exemplo, desses slogans? Esposas, sejam amigas das amantes do seu marido. Uma boa esposa escolhe ela mesma uma amante adequada para o marido, e o marido recomenda seus camaradas para a esposa. E quanto a esses apelos? Cada jovem comunista deve corresponder a ele, caso contrário, ela é uma burguesa. Cada jovem comunista pode e deve satisfazer seus desejos sexuais. Legendas criadas por Paçoca. Nesse período, orientam a escolha do parceiro sexual por critérios de classe e promovem sexo sem flerte, coquetismo ou cortejo, chamando isso de preconceito burguês. É verdade que quando as ideias da revolução sexual começaram a se espalhar entre as massas, não faltaram alguns excessos em certos lugares. Por exemplo, começou a nacionalização das mulheres. Ao tomar Ekaterina Dar na primavera de 1918, os bolcheviques decretaram que mulheres de 16 a 25 anos deveriam ser socializadas. Esse decreto foi impresso no jornal local e colado pela cidade. Os soldados do Exército Vermelho recebiam ordens especificando com quantas jovens podiam socializar. Um desses documentos sobreviveu até hoje. Aqui está seu texto, como dizem no idioma original: mandato. Ao portador, o camarada Karasev, é concedido o direito de socializar em Ekaterinodar 10 moças de 16 a 20 anos, sobre quem o camarada Karasev indicar. Comandante Ivashchev, assinatura e carimbo. Em 28 de fevereiro de 1918 foi publicado em Saratov o Decreto sobre a Socialização das Mulheres. Neste documento extraordinário, todas as mulheres da cidade com idades entre 17 e 32 anos eram declaradas patrimônio, ou seja, propriedade do povo. É verdade que as senhoras que tinham 5 filhos ou mais eram isentas da obrigação sexual. Bem, e aí, não é humano? Queriam nacionalizar todas as mulheres com mais de 18 anos. Em Vladimir, moças eram forçadas, sob ameaça, a se registrar na organização Escritório do Amor Livre. Aquelas que se registravam era concedido o direito de escolher um homem com idade entre 19 e 50 anos. O mais engraçado aconteceu em Kalachinsk, perto de Omsk. Os membros do Komsomol de lá levaram a questão muito a sério. Eles criaram a Comissão Central para a Distribuição de Mulheres, ou Comissão Central Distribuição de Mulheres. A comissão deveria emitir autorizações para as moças. E exemplos semelhantes podem ser citados às dezenas. É verdade que é preciso reconhecer que tais incidentes ocorreram apenas nos primeiros anos após a Revolução. Depois lidaram com a desordem. Família soviética. Acho que muitos já ouviram o termo família sueca, que implica a convivência sob o mesmo teto de várias pessoas de ambos os sexos. Na verdade, esse tipo de família deveria ser chamado de soviética, pois o primeiro estado operário e camponês do mundo tem uma prioridade clara nessa questão. Nos anos 1920, virou moda criar comunas juvenis que abrigavam dezenas ou até centenas de pessoas. Viviam em comunidade, divertiam-se, cozinhavam, limpavam e entregavam-se a prazeres carnais. Casais fixos não eram permitidos e Slushnikov não recebia o título honorário de membro da comuna. Caso nascessem crianças, eram entregues a orfanatos na comuna. A moça que inicia relações sexuais não se desvia da vida comunitária.
Se não querem viver como seus pais e buscam uma solução para as relações entre sexos, construam uma comuna de jovens trabalhadores, conclamavam membros do Komsomol no jornal Smena de Leningrado. E o Estado apoiou a existência dessas comunas até o início dos anos 30. Os bolcheviques realmente acreditavam que ali surgiam as novas pessoas, construtores de um futuro brilhante. Por isso, as comunas se espalharam pelo país. Abaixo a vergonha, no início dos anos 20 surgiu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas uma sociedade de nudistas radicais com o mesmo belo nome, Abaixo a vergonha. Se os nudistas modernos se reúnem em lugares isolados para não constranger as pessoas ao redor, seus predecessores soviéticos realizavam suas performances em locais públicos, provocando nos cidadãos uma grande variedade de sentimentos. Os nudistas soviéticos dos anos 20 andavam completamente nus pelas ruas da cidade, cobrindo-se apenas com uma faixa onde estava escrito Abaixo a vergonha. Eles apareciam de repente nas ruas, em locais públicos, no transporte coletivo. Mikhail Bulgakov lembrava. Recentemente apareceram em Moscou pessoas completamente nuas com faixas atravessadas no ombro. Abaixo a vergonha. Eles entravam nos bondes, faziam os bondes pararem, né? O público ficava indignado. Você consegue imaginar essa cena? Segue outro relato de uma testemunha ocular. Em 1922, participei várias vezes das apresentações da Sociedade Abaixo a Vergonha. Completamente nu, enfeitado apenas com uma faixa com a inscrição Abaixo a Vergonha. O orador na praça de Krasnodar gritava do palanque: abaixo o mesquinhismo e o engano dos padres. Nós, comunardos, não precisamos de roupas que cubram a beleza do corpo. Nós somos filhos do sol e do ar. Ao passar por lá à noite, vi o palanque derrubado. O filho do sol e do ar foi espancado. Outra vez, minha esposa e eu vimos pessoas saltando do bonde, xingando e cuspindo. No vagão entrou um grupo de crianças nuas do sol e do ar e as pessoas indignadas fugiam delas. O movimento era bastante popular. Na principal manifestação de 1924, 10 mil crianças do sol e do ar se reuniram. Os nudistas eram apoiados por Alexandra Kalantai, e outro bolchevique famoso, Karl Radek, também participava de suas performances, incluindo manifestações na Praça Vermelha. No fim, as autoridades se cansaram, pois o desfile de pessoas estranhas e nuas gerou forte reação negativa dos outros cidadãos. Golossov era frequentemente espancado. Em 1926, as manifestações de nudistas foram proibidas e depois a própria sociedade foi fechada. Ensina-me coisas ruins. Os jovens revolucionários sexuais soviéticos tinham bastante entusiasmo, até em excesso, mas a base teórica deles não era muito boa. Faltava educação. Alexandra Kalantai, em seu Código sobre o Casamento, escreveu que a educação sexual deve começar na escola por volta dos 12 ou 13 anos, ou seja, no início da puberdade da criança. Os bolcheviques ouviram Alexandra Kalantai e criaram um amplo programa de educação sexual nas escolas. Mas essa iniciativa teve dois problemas imediatos. Primeiro, o pensamento retrógrado das áreas rurais da Rússia dificultava ideias progressistas. Segundo, havia grave falta de especialistas em sexologia no país. Professores começaram a ser trazidos do exterior, especialmente da Alemanha. Até 1925, mais de 300 sexólogos chegaram à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É preciso dizer que eles ficaram completamente encantados com as normas soviéticas e com a abordagem à educação sexual. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a educação sexual não funcionava apenas nas escolas. Eram realizados seminários sobre temas íntimos entre os jovens, além da publicação de brochuras e livros. Em 1919, Grigori Botkin fundou o Instituto de Higiene Social, sendo considerado o pai da sexologia nacional. A União Soviética foi o primeiro país a reconhecer oficialmente os trabalhos de Sigmund Freud. Educação é algo bom e importante. Mas também houve excessos. Os bolcheviques decidiram ensinar sexo para crianças de rua em internatos e colônias infantis. Assim, em Bolchovo havia uma escola de VV. Na escola, 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 na escola. Al-Aiti. Sim, até em acampamentos de pioneiros eu criava legendas. O Komsomol respondeu: presente.
Em 29 de outubro de 1918, Moscou sediou o primeiro congresso das Uniões da Juventude Operária e Camponesa, onde se decidiu criar a União Comunista da Juventude Russa. União Comunista da Juventude Russa. Também foi aprovado o estatuto dessa maravilhosa organização. Em sua primeira redação, havia um ponto assim: cada jovem comunista do sexo feminino é obrigada a se entregar a qualquer jovem comunista do sexo masculino mediante o primeiro pedido, se ele paga regularmente as contribuições de membro e participa do trabalho social. Havia outras pérolas no documento. O que você acha, por exemplo, desta? Se um homem deseja uma jovem, seja ela estudante, trabalhadora ou até mesmo uma garota em idade escolar, a jovem é obrigada a ceder a esse desejo. Caso contrário, será considerada uma filha da burguesia, indigna de ser chamada de verdadeira comunista. As infratoras eram condenadas e punidas nas reuniões do Komsomol, sendo chamadas de reacionárias pequeno-burguesas, incapazes de abandonar preconceitos antigos. No meio do Komsomol ganharam grande popularidade as chamadas vecherki, reuniões onde os rapazes experimentavam as garotas. Elas normalmente ocorriam nas sedes dos comitês do Komsomol, municipais, de fábricas ou usinas. Primeiro, os jovens ouviam sobre a Revolução Mundial, a luta de classes e debatiam os clássicos do comunismo. Depois começava a parte interessante. Os jovens escolhiam as moças do Komsomol nas reuniões. Os pontos obscenos do Estatuto do Komsomol vigoraram até 1929, quando saiu a segunda edição do documento. Ainda antes disso, começou o recuo da revolução sexual na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois seus resultados foram tristes. O declínio da revolução sexual soviética. Nos anos 1920, já surgiam vozes pedindo o fim da libertinagem dos costumes. O amor sem compromisso levou a um enorme aumento de crianças ilegítimas e órfãos. Em 1923, em Moscou, cerca de metade dos bebês nascia fora do casamento. A permissividade sexual levou a outro problema. O país foi simplesmente inundado por uma onda de estupros. Em 1926, todo o país ficou chocado com a depressão de Chubarov. Em Leningrado, no beco Chubarovsky, em Legovka, uma camponesa visitante foi estuprada por 25 membros do Komsomol e um candidato a membro do partido. Foram encontrados e julgados, 6 fuzilados e o restante enviado para Solovki. Curiosamente, durante o processo judicial, os estupradores sinceramente não entendiam qual era a culpa deles, por isso nem tentaram esconder o crime. Um dos condenados exclamou com raiva: "E daí? Só brincamos com uma mulher? Qual é o problema?" Durante anos, o governo incentivou a permissividade sexual e depois passou a puni-la. Deve ter sido frustrante. A repressão total da liberdade sexual na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou com Stalin. Iosif Vissarionovich era um defensor dos valores tradicionais, por isso ele via toda essa libertinagem proletária com bastante desconfiança. Mas também havia razões objetivas para acabar com a orgia sexual no país. O líder queria industrialização, então os membros do Komsomol deveriam construir fábricas ou canais, não levantar as saias das colegas. E de modo geral começava uma nova era que não permitia nenhuma liberdade, inclusive na vida íntima. No final dos anos 20, a nudez em fotografias e pinturas foi proibida e alguns anos depois dissolveram as comunas alegres do Komsomol. Elas foram declaradas exercícios igualitários e infantis de esquerdistas irresponsáveis. Encerraram os programas de educação sexual nas escolas e internatos infantis. Alexandra Kollontai, para evitar problemas, foi enviada como embaixadora para a Suécia. Depois, quase todos os registros sobre a revolução sexual na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram destruídos ou guardados longe nos arquivos. A sensualidade foi condenada pelo Estado, a família tornou-se base da sociedade e relacionamentos monogâmicos passaram a ser o padrão do cidadão soviético por décadas. A legislação soviética ela acompanhou essas tendências. Em 1934, a punição pelo amor entre pessoas do mesmo sexo foi reinserida no Código Penal e 2 anos depois, o aborto foi proibido. Essa medida foi forçada, pois na época havia 3 abortos para cada bebê nascido. E para aumentar ainda mais a taxa de natalidade, o governo praticamente parou de produzir preservativos no país. Os divórcios também foram muito dificultados. Eles só podiam ser realizados por meio de decisão judicial. Pode-se afirmar que o grandioso experimento sexual fracassou, mas então o pêndulo foi para o outro lado e atingiu seu ponto extremo já no final da era soviética. Nós não temos sexo. Lembra dessa frase famosa? E depois vieram os anos 90 e mais uma revolução sexual. Mas essa já é uma história completamente diferente. É só isso da minha parte.